profissionalizar a equipe, né? Trazer novos conhecimentos, porque aquilo que funcionou até aqui não vai funcionar no próximo nível, não vai funcionar onde a gente quer chegar. Claro que é um conhecimento que agrega, mas nós precisamos aprender a fazer coisas novas para conseguir ter esse crescimento. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do SCCast. Eu me chamo Julianderson Panegali e por aqui nós batemos um papo com empreendedores catarinenses. Nessa semana nós entrevistamos o Anderson Eide, ele que é diretor administrativo na Saint-Germain Industrial, membro do conselho da ESEL, Esquadria Zait, e já foi coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores de Santa Helena e Tunápolis e presidente da Associação Comercial de Santa Helena e Tunápolis. Então, eu sou nascido e criado no interior de Santa Catarina, né? Nascido em Descanso, criado uma parte da minha vida em Tunápolis e agora desde 2004, então, eu resido em Santa Helena. Nascido em 91, então 30 anos nesse ano. Todo o meu ensino, né, eu cursei na rede pública, tanto ensino fundamental quanto ensino médio. Depois fiz uma graduação em administração de empresas pela UNOESC de São Miguel do Oeste e na mesma instituição também uma pós-graduação em gestão da produção. Desde de novo, né, sempre trabalhei, sempre ajudei nos negócios da família, né, e tive a oportunidade de passar por todos os setores da empresa, na época a empresa do meu pai, né, e conhecer os processos, ter noção de como funciona o trabalho dentro da empresa e isso com certeza nos dias de hoje me ajuda muito, né, por ter essa noção do funcionamento operacional também dentro das nossas empresas. E, cara, desde de criança, assim, sempre fui bastante inquieto, sempre quis ter o meu próprio negócio, tive várias ideias, né, várias iniciativas, mas os meus pais, né, principalmente a minha mãe, sempre me incentivou e me mostrou que o meu próprio negócio era também o negócio da família, né, a empresa da família, na época uma fábrica de esquadrias que continua até hoje, chamada ESEL, e por vezes, né, eu ouvia minha mãe dizendo, né, que eu falava para ela, olha, o que eu faço hoje eu não gosto de fazer e tal. Na época fazia algumas atividades bastante burocráticas, né, eu falava para ela, olha, mãe, eu não gosto de fazer isso. E ela por várias vezes me disse, olha, filho, você muitas vezes precisa fazer aquilo que não gosta para construir um conhecimento, construir um aporte financeiro, né, uma base financeira para aí sim construir e conseguir chegar a fazer aquilo que você gosta. E foi isso que eu fiz, então, né? Sempre ajudei, auxiliei ali. E hoje, com certeza, a gente conseguiu chegar na direção de uma das nossas empresas aqui. E, com certeza, hoje digo com muito orgulho, fazendo aquilo que eu gosto. E essa trajetória inicial começou na ESEL, então, né? E qual a importância de passar por todos os setores e não chegar logo, por exemplo, na diretoria de uma empresa? Isso, Júlio, começou na ESEL, né? Uma empresa que, na verdade, há pouco tempo, eu sempre achei que ela teria começado com meu avô, mas há pouco tempo eu descobri que ela começou com os tios do meu pai. E depois, por volta de 69, foi quando meu avô assumiu, junto com alguns outros sócios. Na época era uma ceraria, né? Então, enquanto colonizadores, né, aproveitaram a disponibilidade de madeira da época para iniciar então a empresa. Em 91 ela virou uma marcenaria,
aí já com foco em produção de esquadrias de madeira, portas, janelas e algumas outras peças, e ainda como uma empresa familiar. No ano de 96, então, a empresa passava por uma situação financeira bastante complicada, né, bastante difícil, e foi aí que a família decidiu, então, separar, né, e meu pai, então, assumiu a empresa. Ele sempre diz para mim, né, eu não sei se brincando ou falando, claro que num tom de brincadeira, né, mas ele sempre me diz que para cada R$ 1 que ele achava que tinha, ele tinha cerca de 4 de dívida. Então, uma situação financeira assim bastante complicada, né? Mas graças ao trabalho, graças, né, a tudo que eles fizeram aí, conseguiu se reverter a situação e hoje, né, a empresa está numa situação financeira muito positiva. Então, até aí onde eu estou contando, a empresa ainda estava em Tunápolis, né? E em 2003 se iniciou um projeto de expansão da empresa, de mudança da empresa, e a prefeitura aqui do município de Santa Helena, então, claro, dentro de todos os meios legais, conseguiu oportunizar um espaço físico novo, amplo, para que a gente pudesse mudar de cidade. Então, em maio de 2004, foi que a Ezel começou a trabalhar em Santa Helena. E aí, voltando para a tua pergunta, né? Desde aquela época, claro, ainda muito pequeno, mas eu já auxiliava algumas situações dentro da empresa, né? E aí você me fala sobre a importância de conhecer, de ter passado, ter vivenciado, né, as atividades dos setores. Como eu até coloquei na introdução, hoje tem muita coisa que eu conheço e eu sei que é possível ou não é possível fazer porque eu vivenciei. Eu tive essa experiência de pôr a mão na massa, de entender de fato a operação no chão de fábrica. Então, em várias situações em que a gente é indagado por clientes ou por fornecedores, né, sobre algumas possibilidades do nosso produto, do nosso processo produtivo, eu consigo me posicionar por ter tido essa experiência, por ter esse conhecimento. Muitas vezes o jovem talvez não entende esse processo todo, mas depois aí o Anderson já adulto consegue mostrar a importância dele, né? Ter passado por tudo isso melhora o teu próprio atendimento ao cliente, né? Sem dúvida. E não só atendimento, né? Hoje reflete com certeza na gestão da empresa como um todo. É um conhecimento que eu trago, né? E que você muito bem coloca aí que o jovem às vezes não entende. Sem dúvida, hoje a gente vê diversas situações em que existe uma certa ansiedade, não sei se seria essa a palavra, mas eu vejo como ansiedade do jovem daqui a pouco sair do ensino médio, passar pela faculdade e sair da faculdade achando que já sabe tudo, né? Sem ter tido uma experiência profissional, uma vivência profissional dentro das empresas. E isso eu percebo muito, né, essa falta de vivência de algumas pessoas, né, que a gente já contratou ou que a gente vê e percebe em conversas com alguns parceiros, né? Falta essa experiência, nessa vivência dentro das empresas. Sim, viver o processo como um todo, né? Exatamente. E a Ezel e a Saint-Germain, elas ficam no mesmo espaço físico? Voltando à questão da história, né? Em 2004, então, a Ezel começou a trabalhar aqui em Santa Helena, e aí a gente veio acompanhando a evolução, né? Pô, a gente trabalha com esquadria de madeira, e nós vimos a entrada de diversos produtos concorrentes e alternativos, né? E aí nós vínhamos pensando em outras possibilidades de investimento, né? Desde lá 2008, 2009, enfim, fomos avançando e passamos por várias possibilidades, oportunidades de investimento, mas nada que nos fizesse brilhar o olho. E aí no ano de 2015, nós tivemos a oportunidade de compra de uma indústria de móveis na cidade de Uruçanga, lá próxima a Criciúma,
E, por fim, o negócio não foi concretizado, mas foi aí que nós tivemos certeza do que seria o nosso novo investimento. E no final de 2015, nós fizemos essa definição, então, e nós temos o Day One da Saint-Germain como 1º de junho de 2016. Então, estamos aí nos próximos dias, completar 5 anos nesse segmento. E as fábricas são totalmente separadas, a administração das fábricas é totalmente separada. A gente acaba, né, chamando de conselho, né? A gente senta em família e toma algumas definições, né, onde todos podem opinar. Mas, né, via de regra, as indústrias hoje elas estão totalmente separadas. Por mais que o espaço físico ele seja muito próximo ou até mesmo junto. Como é que foi toda essa história da Saint-Germain e do design de móveis? Teve que buscar um estudo diferente para entrar nesse mercado também? Sabe, Júlio, que a gente teve certeza desse investimento, né, por carregar conosco o apreço, o carinho, a paixão pelo trabalho com a madeira, pelo trabalho com a marcenaria. E nós achávamos, né, de forma ingênua, e confesso que até mesmo sem muito estudo de mercado, esse foi um dos grandes erros lá no começo da trajetória da Saint-Germain. Nós achávamos que por conhecer de marcenaria, ou achar que conhecia de marcenaria, e que trabalhar com a madeira, que era um trabalho que a gente já conhecia, seria algo, de certa forma, fácil. Mas eu confesso que o desafio foi gigantesco, porque eu venho de um segmento de fabricação de esquadrias, onde a gente não tem um acabamento, por exemplo, uma pintura nenhuma, né, nem aplicação de acabamentos aí, para um segmento de alto luxo, né? Então, trabalhar com um consumidor extremamente exigente, com um mercado muito exclusivo. E então, assim, foi um aprendizado muito grande nos últimos anos, e com certeza a gente está apenas iniciando essa trajetória. Mas confesso que foi assim uma mudança drástica de atuação, né? E com certeza hoje a gente consegue estar no ponto onde chegamos porque ao longo dos anos a gente conseguiu trazer pessoas, né? E essas pessoas trazem consigo um conhecimento que hoje são a base para a construção do nosso time produtivo. A gente sai da faculdade, digamos assim, com uma experiência, mas a prática se mostra também uma pós-graduação, um masterclass, porque, como você mesmo disse, trocou ali o setor, mas confesso uma precariedade assim no conhecimento, né? Porque sai sem pintura para um alto design. E aí a vivência transforma, depois vocês aprendem a fazer tudo isso, né? E aí, onde é que vocês buscaram isso no auto design? É uma forma diferente de trabalhar com a madeira, né? Sim, quando nós tivemos essa possibilidade de compra dessa indústria, era uma fábrica de peças de um padrão bem mais baixo, né, de um padrão, digamos assim, mais popular, sem desmerecer em momento algum o produto. E como dentro da Exel a gente vinha de diversas situações em que somente importava o preço, né, o cliente batendo muito em preço, 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 quando nós definimos que iríamos entrar num novo segmento, foi unânime, né, a decisão em que nós nos posicionamos. Não, nós entraremos num segmento em que a gente possa trabalhar a questão qualidade, mostrar diferenciais e não simplesmente brigar por preço. E então, diferente de diversas, ou se não da grande maioria das indústrias de mobiliário, mesmo de alto padrão, o nosso DNA ele já carrega desde a fundação a construção, né, o desenvolvimento de produtos de design autoral.
né, carregar junto com o produto a assinatura de uma pessoa que criou aquela peça, carregar com o produto a história da criação daquela peça, e isso também, assim, para nós é uma experiência totalmente diferente, né, daquilo que a gente vivenciava anteriormente. Então, mais uma vez, um grande ponto, assim, de aprendizado, e com certeza, né, hoje a gente não tem dúvida nenhuma em afirmar que nós acertamos na escolha de trazer junto conosco essas pessoas que criam, né, que tem esse lado mais criativo, e a gente aqui tem o papel de interpretar aquela criação em conjunto, daqui a pouco, né, fazer algum pequeno ajuste, e aí sim levar para o mercado um produto muito bem elaborado, muito bem construído, com um acabamento diferenciado. Transporta aquele sonho da arte numa realidade em madeira, né? Sem dúvida. Acho que você define muito bem. E quando a gente fala às vezes em preço, né? Preço de alto padrão e trabalhando também com arte, às vezes, até na minha própria visão leiga, a gente não consegue entender como isso ganha tanto valor, né? Consegue explicar para nós como é que é esse trabalho com esses artistas? Porque eu já vi aqui até que tem um prêmio que a empresa recebeu lá no 38º Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira, né? Sim, é muito do que está, vai muito além do produto, né? Como eu falei, né? A história da criação de cada um, né? Vários deles, se não todos, têm uma história do porquê do nome, do porquê, de qual foi a inspiração de criação, né? Essa questão da madeira, né? De ser um material extremamente nobre, também eu acredito que agrega muito valor à peça. Então a gente traz uma matéria-prima que vem lá do norte, que é oriunda do manejo sustentável, onde a gente tira da floresta as árvores mais antigas para que as mais novas possam crescer, ou que outras árvores possam ser plantadas naquele lugar, claro, de maneira totalmente natural. E esse trabalho, né, essa paixão pela marcenaria acaba também agregando valor à peça. Então, sim, hoje a gente tem máquinas tecnológicas que nos ajudam, nos auxiliam no processo, sem dúvida, é necessário para conseguir atingir o nível de produto que a gente se dispõe a entregar para o mercado. Mas o tamanho do esforço envolvido ou aplicado pelas pessoas, pelo nosso time de produção, principalmente na hora de montagem e acabamento das peças, é algo fantástico, assim, nos deixa muito gratos, né, pelo ponto que nós conseguimos atingir até aqui, e com certeza são diferenciais, né, que são percebidos pelo consumidor. Por vezes até a gente vê peças que têm alguma similaridade, mas quando você começa a explicar minuciosamente as diferenças, né, não é um corte reto, é um corte em ângulo, é um corte em curva, é uma torção na peça que não é simples de se fazer. Então, são diversos aspectos que acabam agregando valor à peça. E você fala no time, né, que vocês comandam. Nesses últimos dias saiu um manifesto da Saint-Germain. Pode falar um pouquinho para nós sobre esse vídeo? Nós tentamos expressar em forma de vídeo aquilo que a gente sente e aquilo que é de fato a existência, o motivo da existência da empresa, né? Como aquilo que eu já te falei, né? A paixão que a gente tem pela marcenaria e o cuidado com a madeira, né? Então nós nos posicionamos hoje como eternizadores da madeira através do design, né? Então a gente cria peças, né, que carregam intrínseco a ela a simplicidade, o movimento, a bossa, daquilo que existe no Brasil, sabe? Eu acho que essa brasilidade ela está presente no móvel que a gente produz, e é bacana ver
o reconhecimento que o Brasil tem tido lá fora. Tá? Agora não é falando de Saint-Germain, é falando do Brasil mesmo, e nos dá orgulho de falar disso, que lá no exterior, de fato, o móvel brasileiro tem sido muito bem visto. A empresa fica a 150 quilômetros de Chapecó, aproximadamente, né? Próximo da Argentina e das divisas com o Rio Grande. E quais são as dificuldades enfrentadas por essa localização da empresa? Ou talvez a falta de conhecimento, assim, do móvel de alto padrão e como vocês vêm superando esses desafios? Existe dificuldade, eu acho que nós não podemos negar isso, mas assim como a gente tem algumas dificuldades aqui, no caso, a logística é uma delas, muito presente, eu acho que nós teríamos outras dificuldades se estivéssemos num centro maior. Então, ela existe sim, e me permita aqui trazer, né, o tema, depois nós vamos falar de CEGESC, de associativismo, e um evento, uma assembleia que nós promovemos aqui na nossa cidade. Você deve lembrar que o tema foi: não importa onde estamos, mas sim onde queremos chegar. Carrego isso comigo e eu acho que de fato é isso, sabe, Júlio? Cara, nós estamos bem no interior de Santa Catarina, numa cidade de 2.300 habitantes, né? Se você pega um grande centro, aí é muito fácil ter 2.500, 3.000 pessoas num prédio, né? E aí nós temos uma população de 2.300 habitantes. Então temos dificuldades sim, mas, cara, aonde nós queremos chegar, com certeza os desafios são muito maiores do que essa questão logística, e não pode ser isso aí que vai nos limitar. O Manuel Mendes, um psicólogo, um terapeuta lá de Criciúma, diz que longe é um lugar onde a gente não quer estar. E aí você traz esse conceito muito bem definido, né? Que não importa onde a gente tá, importa tudo que a gente deseja construir, né? Exatamente. E essa atualização enquanto gestão pessoal e de pessoas, como é que tem feito isso? O que a Saint-Germain e o próprio Anderson, né, fazem para se estar sempre atualizado com o mercado e para gerir as empresas? Cara, eu carrego comigo, né, que o foco ele precisa estar nas pessoas, né? Eu acho que o desafio maior em todas as empresas é essa gestão das pessoas, é a gestão do conhecimento, né? E muito além disso, eu acho que a autogestão e o autoconhecimento, né? Eu acho que se conhecer assim é primordial, e a gente tem tentado melhorar cada vez mais as pessoas que estão conosco, né? É claro que isso não é rápido, isso não é fácil, mas eu acredito muito que para as empresas crescerem, as pessoas que estão dentro da empresa precisam se desenvolver também, né? Porque a empresa, ela poderia até nascer grande, mas ela não sabe nascer grande. Então é por isso que normalmente a empresa nasce pequeno, porque as pessoas, né, muitas vezes não têm o conhecimento para nascer grande. Então ela precisa nascer com um determinado porte, e as pessoas precisam se desenvolver para que a empresa possa crescer. Eu carrego isso muito comigo e é o que eu acredito, né? E hoje a gente tem buscado desenvolver cada vez mais, principalmente a equipe gestora, né? Tanto da parte administrativa quanto da parte produtiva. E muito da nossa mão de obra operacional, ela não existe disponível assim, com conhecimento e com treinamento. Então a gente traz pessoas sem conhecimento algum sobre o nosso processo e treina essas pessoas internamente. É dessa forma que a gente tem feito, e é assim que a gente tem enxergado a melhor maneira de treinar, né, de desenvolver a equipe produtiva. Mas, claro que na parte de gestão, a gente acaba tendo que buscar esse conhecimento fora. Profissionalizar a equipe, né, trazer novos conhecimentos, porque aquilo que funcionou até aqui não vai funcionar no próximo nível, não vai funcionar onde a gente quer chegar. Claro que é um conhecimento que agrega, mas nós precisamos aprender
a fazer coisas novas para conseguir ter esse crescimento. E muitas vezes a gente precisa sair da ilha, né? O conceito de sair da ilha para conhecer coisas novas, ir para outros lugares, entender como a coisa funciona, ou trazer conhecimento novo para dentro da ilha, né? Então, buscar pessoas que tenham conhecimento que a gente não tem e trazer para dentro da empresa. E disseminar esse conhecimento, então, dentro da empresa. E, além disso, acho que outro desafio assim, que a gente tem, né, e muitas empresas têm, nós, enquanto gestores, conseguirmos transmitir para a equipe que está abaixo de nós qual é a forma que a gente enxerga a empresa, sabe? Fazer eles entender qual o nosso olhar, para onde a gente está indo, como a gente entende a empresa. Então, acredito que esse também é um grande desafio. Para que todos os colaboradores entendam qual é o conceito da empresa e poder levar isso todos juntos adiante, né? Sem dúvida. Então, E, o manifesto que você citou agora há pouco, né, ele também ele foi produzido com a presença de diversos colaboradores, para que eles também se sintam parte, né? até essa questão de atualização, eu vejo conversando com as empresas de tecnologia, todas elas estão sentindo um pouco de dificuldade agora, porque está um pouco difícil ir até o Vale do Silício, por exemplo. Ficando Sim. um ano sem ir até lá, elas já sentem que a gente fica um pouquinho para trás aqui, porque não consegue trazer tudo que está sendo criado lá, né? Mesmo com a internet, tudo que hoje a gente tem disponível, é preciso sair da ilha, como você mesmo menciona, para trazer esse novo conhecimento, né? Exatamente. E essa questão de profissionalização, né, eu tenho isso muito claro para mim, e já disse para os meus pais por diversas vezes, né, por mais que seja uma empresa familiar, né, que se nós julgarmos, né, ou se eles julgarem que eu não sou a pessoa certa ou a mais indicada para estar à frente dos negócios, eu não tenho problema nenhum em a gente trazer alguém que seja competente e mais indicado para tal, porque a empresa, o legado da empresa não pode pagar pela incompetência ou pela falta de conhecimento de algumas pessoas, entendeu? Então, tenho muito essa preocupação na sequência dos negócios e no crescimento dos negócios, né? Porque a gente, querendo ou não, impacta muito as comunidades que nos rodeiam aqui. Ótimo, tem até um livro chamado O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday, que fala sobre isso, né? De deixar o legado. Tu deixou muito claro que o que importa é o legado da empresa, né? Não se importaria em deixar, por exemplo, a posição hoje de diretor administrativo, mas continuar, claro, contribuindo, mas que alguém venha para fazer o legado da empresa continuar crescendo, né? Com certeza. É uma preocupação muito presente em mim, sabe? E, como eu falei, se em algum momento a gente julgar que esse movimento deve ser feito, ele vai ser feito. Não tenho problema nenhum em fazer isso acontecer. E lembrando essa questão de trabalhar com pessoas, o nosso amigo Bruno Saldívia, lá no nosso primeiro episódio, falou que as empresas só crescem em 20% se as pessoas crescerem em 20%. E também você lembra no início do podcast, né, quando a gente se conheceu pelo movimento, e é uma amizade que, embora a distância exista, a amizade permanece, a lembrança do amigo está sempre presente. E esse contato permite com que a gente faça a entrevista, por exemplo, hoje, né? E qual é a importância da FACISC, do SEGESC na vida do Anderson? A gente se conheceu no movimento associativista, né? A gente teve a graça, né, de ter uma provocação do amigo Michael, lá em 2015 ainda. O meu pai já fazia parte do sistema, mas eu nunca tinha me envolvido muito, né? Então, em 2015, na verdade, ele chegou para mim com um convite para ser o vice-presidente da associação empresarial aqui da cidade. E, ainda assustado, né? Sem entender muito, mas acreditando naquilo e principalmente nas pessoas que estariam conosco, eu aceitei o convite. Né? Foi no mesmo ano também da fundação do Núcleo de Jovens Empreendedores aqui da cidade. E foi onde eu conheci o Bruno. Né? E o Bruno, sem nos conhecermos, já foi um cara que no nosso primeiro contato ele já me desafiou, né? Porque ele vinha de Chapecó, uma cidade maior,
vindo morar aqui no interior, já tinha o conhecimento do sistema associativista, da questão dos núcleos, e eu coloquei meu nome à disposição para a primeira coordenação do núcleo, né? E ele, como ele tinha esse conhecimento, eu sugeri que ele fosse o coordenador, né? E naquela hora, sem pensar muito, ele já me disse: eu vou, mas desde que tu seja meu vice, sem nos conhecermos. E foi aí que começou também uma grande amizade, a gente tem um contato muito próximo até hoje, e foi aí que eu entrei no movimento, né? E aí a gente foi conhecendo diversas pessoas, pôde, no ano seguinte, assumir a coordenação do Núcleo de Jovens Empreendedores, depois, 2018, 2019, estar à frente da associação como presidente, e continuo lá como diretor até hoje, mas o aprendizado que eu tive nesse movimento, ele não tem preço. Os amigos as amizades que a gente construiu, com certeza eu carrego comigo até hoje pro resto da vida, porque eu acho que uma das coisas que o movimento proporciona é mostrar que o mundo é muito maior do que a nossa ilha. A gente, quando estava mais envolvido, né, com o núcleo principalmente, rodava o estado todo para estar presente nas assembleias, para discutir assuntos pertinentes ao empreendedorismo jovem, né, no nosso estado. E essa rede, né, esse networking que a gente construiu é fantástico, né? E ele possibilita muito a troca de experiências, né? Porque constantemente a gente está do lado de pessoas que nos forçam a aprender, nos forçam a buscar conhecimento, né? São pessoas que sobem a régua a cada dia, né? Então elas acabam nos forçando a querer estar junto, e para estar junto nós precisamos aprender também. Então, um sistema, né, que nos proporciona esse aprendizado, e com certeza um dos meus maiores ensinamentos é a questão de se doar sem esperar nada em troca, né? Então, muitas vezes no movimento você se doa, você aplica seu tempo, aplica dinheiro do bolso, mas, cara, os retornos que a gente tem são fantásticos. O conhecimento, né, essa troca de experiências não tem preço. E a importância de fazer o desafio, né? Se foi desafiado e aceitou. E isso ajuda a gente a se treinar cada vez mais, né? Porque tu entra em mar aberto, né? Porque vai conhecer pessoas diferentes, vai falar com pessoas do estado inteiro e realmente sair da ilha para estar em mar aberto e conhecer as pessoas, né? É o desafio que nos move, né? Ele nos tira da zona de conforto. Então, a gente se vê muitas vezes obrigado a fazer uma entrega, a aprender, a ensinar, né? Muitas vezes a gente está numa situação de poder ensinar, então, cara, é muito gratificante. E conversar também com pessoas diferentes, né? Porque antes você liderava a sua empresa, aí você passa a fazer parte do núcleo do jovem empreendedor, que jovens aí nos estatutos geralmente até 40 anos, lidar com pessoas diferentes, e depois passa a presidência da própria associação de 2 municípios, né? Tunápolis e Santa Helena têm a mesma associação empresarial. Essa chance de liderar outras pessoas também fez um novo desafio aí. Com certeza, né? Aqui, por serem cidades pequenas, né, existem várias instituições que elas acabam sendo em conjunto, né? Então, acontece com a PAI, acontece com Lions, com a Associação Empresarial, com a Associação Hospitalar. Então, muitas vezes acaba fazendo em conjunto. E, sem dúvida, cara, assim, os desafios, né, de estar à frente de um grupo de empresários, né, de empreendedores, e conseguir brigar, né, no bom sentido, claro, pelos anseios da classe empresarial, né, buscando sempre a melhoria desse ambiente empresarial aqui dos nossos municípios, traz sim um grande ensinamento, né? A gente tem que estar muito próximo também ao poder público, né, ao executivo, ao legislativo, sempre buscando atender, como já falei, né, os anseios da classe, porque normalmente, né, muitas pessoas não gostam de estar envolvidas com a classe política, mas a política ela interfere diretamente no nosso dia a dia, né, nas nossas
empresas, na nossa vida de modo geral. Então, a gente sempre tentou estar muito próximo e alinhados, né, junto com o executivo, para que a gente pudesse desenvolver o ambiente empresarial aqui nas nossas cidades. É claro que sempre de forma apartidária, né, mas jamais de forma apolítica, né. Como eu falei, a política está muito presente no nosso dia a dia. Sim, até é um assunto muito importante que você traz ao nosso podcast, porque a gente faz política diariamente, mesmo que exista esse bloqueio, as pessoas dizerem que não gostam, né? Mas ela está presente diariamente em tudo que a gente faz. E uma classe empresarial unida, ou até mesmo a PAI unida entre dois municípios, outras instituições como o hospital, isso traz uma união que faz com que vocês tenham mais força para chegar até lá e reivindicar seus direitos, né? Sem dúvida. Essa junção, né, essa união de esforços, ela faz diferença, né? É aquele velho ditado, né? Sozinhos a gente até pode ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Então, acho que faz total sentido na situação que nós vivemos aqui nos nossos municípios, né? Muitas vezes, por serem pequenos, a gente não tem voz ou não tem vez. Mas, com certeza, juntando, unindo a classe, a gente consegue essa representatividade, essa escuta, né, que a gente precisa por parte, muitas vezes, do poder público. Então a gente vinha falando sobre política e a importância de liderar pessoas, né, Anderson? E estando na política, engajando empresários ou engajando a comunidade, você se torna um líder. Como é que é essa questão de liderar pessoas? Júlio, eu acho que está muito voltado, né, claro, às ações de cada pessoa, né, aos anseios de cada pessoa, e eu acredito muito na melhoria do ambiente empresarial como um todo, né? E aí, trazendo de novo aquilo que a gente já falou, o Bruno também já tinha mencionado quando ele participou aí contigo, que as empresas só crescem se as pessoas crescem. As pessoas são as empresas, ou as empresas são as pessoas, porque qualquer atividade que precisar ser desenvolvida dentro de uma empresa, seja ela de qual ramo for, ela depende de pessoas. Podemos ter as máquinas mais tecnológicas do mundo, mas com certeza nós vamos precisar de pessoas capacitadas e cada vez mais capacitadas para desenvolver aquelas atividades. Infelizmente, hoje o nosso sistema educacional ele não proporciona um ensino sobre o empreendedorismo, né? Então a gente sai no ensino médio sem saber direito o que é um imposto de renda, ou sem saber nada, né? O que é imposto de renda, o que é um demonstrativo de resultado, o que é um balanço, o que é um balancete, o que é o tal do fluxo de caixa, né? Então muitas vezes nós saímos totalmente despreparados, né? E por não carregar esse ensino sobre empreendedorismo dentro das escolas, muitas vezes as pessoas saem do ensino médio sem saber exatamente o que querem fazer. E aí a gente tem uma certa pressão familiar ou até mesmo da comunidade, porque a pessoa saiu do ensino médio tem que já ir para a faculdade, né? Claro, dentro das possibilidades de cada um. Mas aí a gente vê, a pessoa cursa 6 meses, muda de faculdade, de cursa um ano, muda de novo. Então fica totalmente despercebido, distorcido isso, né? Acaba se perdendo. E outra questão que eu percebo muito, né, voltado de novo a essa questão do ensino e que, cara, reflete diretamente na questão de liderar pessoas também, é que muitas vezes nós temos nas nossas empresas pessoas que elas têm a maior força de vontade para fazer as coisas acontecerem, mas elas precisam de alguém, muitas vezes, dando uma diretriz, dando um direcionamento, pegando na mão e ensinando, sabe? Porque, de fato, assim, o ensino, às vezes, ele deixa a desejar. Sim, às vezes não, acho que o jovem não tem muito claro aquilo que ele deseja, né? E aí, por isso, essa troca a cada 6 meses, como você menciona, né? E o associativismo muitas vezes ajuda a gente nisso, porque a gente sai, por exemplo, de Santa Helena e Tunápolis,
e vai a Laguna, numa AGO. Depois sai de Laguna, volta para Maravilha, numa outra reunião. Depois tem uma lá em Floripa. Todo esse desafio do associativismo, o engajamento de pessoas, torna as coisas um pouco mais claras, né? Como é que você vê isso? Com certeza. E aí, dentro do associativismo, realmente, nós temos essa questão do engajamento, né? Enquanto líderes, acho que a gente tem a obrigação de mostrar as oportunidades e as possibilidades, né? E fez sentido para as pessoas, aí elas é que têm que se envolver, se doar e aproveitar aquilo que o sistema está oferecendo, né? Que é o que a gente buscou fazer muitas vezes, né, em estar envolvido, estar próximo de diversos jovens ou até mesmo alguns jovens há mais tempo, né, trocando esses conhecimentos, buscando a experiência de outras pessoas, entendendo o legado que várias pessoas construíram ao longo de suas vidas. A questão de visitas técnicas, por exemplo, é outro ponto muito positivo que o associativismo oferece, né? Às vezes a gente sozinho não conseguiria visitar uma grande empresa, mas por sermos um grupo de empreendedores, um grupo de empresários, a gente consegue entrar em empresas fantásticas e conversar com pessoas que nos ensinam muito, né? E aí a gente, enquanto líder, vai aprendendo constantemente, né? Dentro do associativismo, né, existe também um outro grande desafio, que é fazer as pessoas entenderem, né, o que é a associação, o que é o núcleo, o que é a federação das associações. A associação, né, ela não é o presidente, o vice-presidente, os diretores. A associação, ela é todos os associados. E isso algumas pessoas às vezes não entendem e aí esperam que a coisa aconteça facilmente ou que algo chegue até essas pessoas de forma pronta. Mas muitas vezes exige, né, um certo envolvimento de todos para que, de novo, né, para que a gente consiga desenvolver o ambiente empresarial como um todo. As pessoas passam, né? Mas o associativismo, as instituições ficam, né? Isso é importante as pessoas terem em mente para fazer parte, porque depende do movimento das pessoas, mas para fazer engajar todo um ciclo do associativismo, né? Exatamente. E deve existir esse engajamento para que a engrenagem ou o sistema funcione em harmonia, né? Você fala das visitas técnicas e até uma das vertentes do SCCast é isso, a gente poder trazer histórias dos empresários para que todos os que têm a oportunidade de nos ouvir conheçam as suas histórias e percebam, também já passei por esse desafio, olha, ele passou por isso dessa forma. E essas visitas técnicas nos aproximavam disso e ainda aproximam, né, quem faz parte do CEGESC. Exatamente, Júlia. Até aproveito, né, para parabenizar o amigo aí pela iniciativa. Eu acho que levar essas histórias empreendedoras de modo mais abrangente, né, com certeza vai agregar na vida de muitas pessoas. Essa questão que você coloca sobre se identificar no outro, né, muitas vezes a gente percebe, né, e quando a gente está dentro da ilha, normalmente tu acha que aquele problema só acontece contigo, né? E quando tu consegue estar em contato com outras pessoas, tu vê que aquele problema ele é comum a diversas pessoas e que até mesmo aquele problema ele é muito pequeno frente aos problemas que outras empresas têm e frente aos problemas que a gente vai enfrentar no lugar onde a gente quer chegar, né? Porque o crescimento ele automaticamente te traz desafios maiores. Então, estar em contato com essas pessoas que já tenham essa vivência, que tenham a experiência, essa possibilidade com certeza agrega muito conhecimento para nós. Perfeito, conhecer o que empresas já passaram ajuda a nossa empresa a passar por esses desafios, né? Sem dúvida. Como eu falei, né? Às vezes a gente acha que aquele problema é só nosso, que só acontece conosco, mas na verdade ele é muito comum à grande maioria das empresas. Anderson, obrigado pela tua participação no SCCast e gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Ô, Júlio, eu que agradeço a oportunidade.
Mais uma vez, parabéns para o amigo aí, que o programa cresça cada vez mais e leve, né, essas vivências empresariais aos mais diversos cantos aí do nosso estado, do nosso país e desse nosso mundão. Cara, como mensagem final, né, eu deixo até uma indagação aqui. Se eu não me engano, em algum dos outros episódios alguém citou, né, a famosa frase do Jorge Paulo Lemann, né, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E muitas vezes eu me pego pensando se eu estou sonhando grande o suficiente, porque eu acho que nós queremos crescer sempre, né? Mas qual é o tamanho do nosso anseio? Qual é o tamanho do nosso sonho? Qual é o tamanho do nosso desejo? Então, muitas vezes, realmente, eu me pego pensando se eu realmente estou sonhando grande o suficiente e se eu estou trabalhando o suficiente para chegar aonde a gente está sonhando. Nós vamos ficando por aqui. Siga o nosso Instagram para ficar sabendo das novidades, @podcast.sc. Até a próxima semana com um novo entrevistado.